Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Ébile Rebouças, como está? Tudo bem? E aí, tudo bem, estreando às quartas-feiras agora, né? Bom, meu povo, obrigada por estarem aqui, nosso convidado Elcio, né? Que vai já devidamente ser apresentado, e Inês Aparecida, diga lá, cunhã. Menina, tava com saudade desse estúdio, que eu adoro ficar aqui. A gente grava no Zoom, né, em casa. Não fica bonito aqui, Fica né? não, Fica né? lindo. Fica não, fica aqui lindo. Pois é. E agora, episódio às quartas-feiras. Não precisa chorar de saudade. É toda quarta-feira. Pois é, estamos de volta aqui no estúdio da Pro Produções, numa entrevista, mais uma daquela série que a gente está fazendo com personalidades da política de Fortaleza que terão importância, né, terão relevância nessas eleições de 2024. E hoje recebemos o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. O prazer é meu, Camila. Você, Inês, a Eberly. Sou também uma pessoa que acompanha e as cunhãs, né, assim como muitos cearenses brasileiros. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e conversar com vocês sobre política, que é um assunto fundamental na minha vida. Maravilha. Pois, como é tradição, a gente coloca uma das cunhãzinhas aqui para fazer a apresentação, né, a devida apresentação do nosso convidado. Ébile Rebouças, vou te passar a eu já palavra. estou apresentadora oficial mesmo, bora lá. É o jeito. Galera, Elcio Batista é vice-prefeito de Fortaleza e presidente do PSDB no Ceará. Até algumas semanas atrás, era também superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, IPLANFOR. Eu tenho que me policiar, porque eu vi falando IPANFLOR, IPLANFOR. Não só você, muita gente no Ave Brasil e no Maria. mundo, os estrangeiros. Pois é, IPLANFOR, mas foi exonerado pelo prefeito Sarto desse cargo para ficar livre, né, para concorrer às eleições deste ano. Não se sabe ainda a que cargo, né, Elcio Batista? Suspense. Vamos já falar sobre isso. Em sua trajetória, Elcio foi secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública, AESP, foi secretário municipal da Juventude de Fortaleza na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio e, de 2015 a 2020, foi chefe de gabinete e secretário da Casa Civil do governo do Ceará na gestão de Camilo Santana. A trajetória política do Elcio, que era de proximidade com Camilo, né, e o pai dele, Eudoro Santana, mudou um pouco, bastante, para não dizer bastante, por volta de 2022, quando houve aquele racha entre PT e PDT no Ceará, na discussão sobre quem deveria ser candidato ao governo do Estado. O Elcio, na época do PSB, né, PSB. ficou do lado do grupo do Sarto, do Ciro Gomes, na defesa da candidatura do Roberto Cláudio ao governo, contra o nome de Isolda Sela. Depois desse racha entre isoldistas, Roberto Claudistas, a postura política do vice-prefeito foi reconfigurada. Hoje ele é um dos críticos de Camilo, Lula, Eumano de Freitas, dentre outros antigos aliados. Elcio também é cientista social e mestre em sociologia, né? E eu queria começar aqui as perguntas, começar a fazer um bloco de eleições, né? É o que está mais quente, é o que todo mundo quer saber. Elcio, você foi exonerado, né, como dirigente do IPLANFOR. E, por causa disso, especula-se que você não deve se candidatar novamente como vice-prefeito na chapa do Sarto. E aí teve até uma entrevista que o Tasso deu recentemente, acho que foi ano passado, não sei, dizendo que, defendendo o PSDB na vice, mas não cravou seu nome, né, como Foi esse ano, na verdade, com a vinda do Marconi Perillo aqui. Aí foi. Foi nesse eu perdi dia. a noção do tempo. Mas, enfim, eu queria saber por que você não está sendo considerado candidato natural a vice-prefeito, como é que estão essas relações e por que não está cravado ainda que você vai ser candidato a vice de novo? Bom, cravado mesmo a gente só pode sempre dizer na época das convenções. Veja o caso mesmo de 2022 que você bem reportou aí, né, em que você tinha ali a possibilidade de várias pessoas serem candidatos. Isso já aconteceu em outros momentos. Então, na época das convenções é que a gente vai definir. O que é assumido de público, inclusive, é um compromisso entre o PDT e o PSDB, a federação, na verdade, PSDB e Cidadania, mas o PSDB, para que eles saiam juntos na eleição desse ano para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. A minha presença na chapa ou não, ela, claro, depende desse acordo e depende das discussões, dos embates
e debates internos no partido, né? Acho que é uma tendência que a gente tem para que isso se configurar. Ontem mesmo o Sarto deu uma entrevista falando de que nem o nome dele, digamos assim, é 100% certeza, porque ele vai esperar as convenções para definir, justamente por quê? Porque é nas convenções que isso se define. O importante que eu acho nesse momento, assim, eu saí do Instituto de Planejamento de Fortaleza, né, justamente para poder participar das eleições. Eu posso ser candidato a vice-prefeito, eu posso ser candidato a vereador, eu posso ser candidato a prefeito e eu posso não ser candidato a nada. Porque, na verdade, quando você está num projeto e você defende um projeto, até não ser candidato faz parte disso tudo. Hoje eu sou um dirigente partidário, sou presidente estadual do PSDB, com muito orgulho, tenho muita responsabilidade, mas assim, o orgulho é muito maior do que a responsabilidade em você presidir um partido que tem uma história, que tem um legado, e que teve o senador Tasso Gereissati, uma grande referência do partido no Ceará e no Brasil, à frente do PSDB, foi presidente nacional também do PSDB. Então, eu acho que esse momento de definição de nomes vai ser lá nas convenções em que isso vai se definir. Mesmo hoje, talvez alguns pré-candidatos de outros partidos que estão aí sendo apresentados, pode ser que lá na frente também desistam, não sejam candidatos. Então, o momento oportuno para o debate são as convenções que ocorrerão ali no final de julho, início de mas agosto. o PSDB está defendendo o seu nome como candidato a vice? Olha, internamente, essa é uma discussão que vai passar pelo Diretório de Fortaleza e o Diretório Estadual, né? A gente não fez nenhuma discussão interna acerca dessa questão de nomes para compor a vice do Sarto dentro do PSDB. Se você falou aí em PSDB, falou que o PSDB é um partido que você sente orgulho de presidir um partido aqui no estado e tal, que já teve Tasso Gereissati. Mas a gente vê que o PSDB está definhando nacionalmente. Por exemplo, no Senado, criatura, só tem um senador, se equipara ao Partido Novo, né? Que o Partido Novo, que é um partido novo, recente, não é um partido de tradição como já foi o PSDB, quer dizer, só tem um senador e o PSDB se iguala a um partido como esse novo. Então, aí você, já que está descompatibilizado, como manda a legislação eleitoral, não seria assim um puxador de voto, porque um partido tem que ter representação. Tem que ter quadros, né? Tem que ter quadros, tem que ter representação no Câmara, em Assembleia, né, e tal. Não seria você um candidato a vereador? Não seria uma oportunidade de puxar uns votos? Vocês dá para fazer, tem nomes para fazer a chapa para concorrer à vereança? São 44 nomes, né? Queria 44. saber isso, 44. Pois a se chapa vocês têm força um a mais pra do que o isso. número de vagas. Vocês têm força para isso? Você seria um puxador de voto, no caso? Olha, Inês, em primeiro lugar, eu fico super feliz de você me considerar um puxador de votos. Eu estou perguntando. Então, isso significa que eu tenho um potencial reconhecido por você e me deixa feliz. Muito orgulho, se eu tiver que ser candidato a vereador em Fortaleza, será um orgulho para mim. Olha, já ser o vice-prefeito da 4ª capital do país, da cidade de Fortaleza, que é hoje o principal PIB do Nordeste, lidera o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste entre as capitais, isso é motivo de um orgulho, você não tem noção, para uma pessoa que saiu de Aiuaba, Inês. E a primeira escola que eu vi na minha vida foi aqui na cidade de Fortaleza. Até os 7 anos eu nunca tinha ido numa escola. Então você imagina o orgulho que eu tenho, filho de um pequeno agricultor, semi-analfabeto, que só estudou até a 3ª série, de uma dona de casa que, semi-analfabeta também, só conseguiu chegar à 3ª série no interior, mal sabem ler e escrever. Então, meu pai tem 99 anos, minha mãe 88 anos. Então, isso me deixa muito orgulhoso hoje de ser o vice-prefeito. E me deixará muito orgulhoso se eu for o vereador por Fortaleza. Estou dizendo que nem sou candidato hoje a vereador, nem sou candidato a vice-prefeito, nem a prefeito. Esse momento ocorrerá lá na frente, nas convenções. Se eu for candidato, serei com o maior orgulho, o maior prazer. E, claro, para ajudar o partido, mas para ajudar a minha cidade. Agora, também, se eu não for candidato, isso não é nenhum problema para a minha vida, para a minha existência. Posso te dizer que você lê o meu currículo aqui, tem 12 a 14 anos de aulas que eu dava de manhã, de tarde e de noite na minha vida. Passei esse tempo todo na universidade, com muito orgulho também como professor. Então, o poder, para mim,
E o poder político, sobretudo, esse poder, ele está relacionado com a perspectiva da gente poder transformar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida. Eu não tenho amor pelo poder como um fim em si mesmo, como muitas pessoas têm. Não, mas ele já está falando como não candidato, aí já é um Não. problema para político, né? Mas eu ia te perguntar sobre especificamente o PSDB, porque é um partido que, de fato, foi gigante. Foi o principal partido do estado do Ceará, foi um dos principais do Brasil. Né? Teve presidente durante 8 anos. Tinha toda a eleição estava lá, né, disputando a cabeça no segundo turno, inclusive das presidenciais. E encolheu. Mandou em São Paulo. Mandou em São Paulo muito tempo. O Ceará era emblemático, não é? Assim, era um dos principais pontos do PSDB no país. E agora, de fato, o partido encolheu muito. Em termos, assim, você é o dirigente estadual do PSDB. Qual é a estratégia do PSDB para restabelecer a significância, né, a relevância política no Estado em termos municipais? Né? Então, como é que vocês estão pensando nesse momento? Olha, Camila, tem 3 pontos importantes nessa sua questão que a gente precisa refletir. Primeiro, o Brasil, depois de 88, mudou muito. O Brasil de hoje e o Brasil de 88 é muito diferente. E aí tem uma questão fundamental. O PSDB, agora principalmente nos últimos 10 anos, ele se desconectou da sociedade brasileira. Infelizmente, o PSDB, que durante a década de 90 foi governo aqui e nacionalmente, nos anos 2000 passou a fazer oposição depois que o PT chegou no poder. E na década seguinte, o PSDB tinha uma missão. Qual era a missão do PSDB? A missão do PSDB era renovar quadros. A missão do PSDB era se reconectar com a sociedade que tinha mudado no Brasil, e ele não conseguiu fazer as duas coisas. Renovar quadros. Quando ele tentou renovar quadros, ele foi extremamente atabalhoado. Escolheu uma pessoa que já de dentro da política, mas de fora da política, dizemos, se apresentava como gestor, que foi o Dória. O Dória foi uma tragédia para o PSDB. O Dória atrapalhou os rumos do PSDB. Ele poderia, o Dória, hoje, ser de fato a maior liderança do partido. Mas a ambição dele, de forma desmedida, para chegar a qualquer custo à presidência da República, atropelou a própria trajetória dele. Olha o que foi o Dória ganhar no primeiro turno contra o Haddad, em São Paulo. E depois o Dória não conseguir nem emplacar a sucessão dele para governo do estado de São Paulo, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Equívoco. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o PSDB, durante a década de 90, criou políticas fundamentais que fizeram com que o Brasil pudesse se desenvolver. Infelizmente, no momento em que a sociedade brasileira se encontrava num processo intenso de mudança, de transformação, o PSDB simplesmente se reposicionou de uma forma completamente equivocada, deixando de compreender quais eram as agendas que estavam, digamos assim, na vida das pessoas, e o PSDB passou a se colocar como um partido de oposição ao PT numa agenda simplesmente relacionada com corrupção, quando a agenda brasileira é muito maior do que esse tema da corrupção. Então, isso é um segundo ponto que faz com que a gente chegue nesse momento que você está relatando de enfraquecimento do PSDB em nível nacional, como a Inês bem ressaltou, de uma bancada pouco representativa no Congresso Nacional, apenas um senador, são 15 deputados federais, é a menor bancada da história do PSDB. Então, aqui no estado do Ceará, a gente não tem um deputado federal, só temos um deputado estadual, perdemos os poucos prefeitos que tínhamos, nós perdemos agora, principalmente nesse final de conjuntura pré-eleitoral. Mas veja, isso significa que o PSDB não tem mais um lugar na política brasileira? De maneira nenhuma. Eu acho que o fato do PSDB ter perdido o protagonismo que teve nos coloca uma responsabilidade como membros do partido, no sentido de fazer com que aquele partido, que também começou pequeno, o PSDB não começou grande, não. Era um partido de quadros. Eu me lembro, eu já era nascida. Exato, você já era nascida. Eu era nascida, mas tinha Covas, tinha Fernando Henrique, tinha... Grandes quadros. Mas Tasso. Grandes quadros que vieram... Do MDB. A maioria deles veio do MDB. Então, veja... Já nasceu com governador, já nasceu... Esse é o momento... Ele não nasceu com governador porque, na verdade, o Tasso não era governador. O Tasso é o primeiro governador eleito pelo PSDB. Ele era do PMDB, sim, mas sim, pronto. sim. Ele... Mas isso demonstra que a gente tem uma tarefa importante, porque o Brasil precisa do PSDB.
Eu sou agora. Precisa de um partido de centro, com uma visão na economia mais à direita, mas com uma perspectiva de combinar esse desenvolvimento econômico de base liberal, baseado nas liberdades, com uma perspectiva de não deixar ninguém para trás também, que são os programas, principalmente sociais, relacionados com transferência de renda, com apoio, qualificação e capacitação profissional para grupos mais vulneráveis. Diga aí. Não, eu ia só te perguntar, porque você fez esse histórico e tal. Aí o que o PSDB agrega à chapa do Sarto nessa conjuntura atual? Porque, como você mesmo disse, está difícil, né? Está difícil. E o que é que vocês acham? Complementando, por exemplo, no seu caso, se continuar vice, tudo bem, porque vice não tem voto. Você nunca concorreu para pegar voto. Nunca o concorreu. Meu voto eu tenho, pelo menos. Se eu votei também. Rapaz, o teu tu tem, né? Seus pais, acho que não vêm da Ioaba votar aqui. Não, eles moram aqui. Ai, moram. Não, mas não vai levar, não. Tem 99 de 99 anos, bichinho, a outra com 88, então dois Minha você mãe já acho não que tem. vai, mas meu pai não. Pois ele não vai pode não. mais andar. Mas tu não tem, eu estou dizendo assim, você seria um carregador de votos, porque está numa posição, é vice-prefeito, tem visibilidade e tal. Porque voto mesmo, tu nunca foi votado, macho. Claro, nunca fui candidato numa eleição majoritária ou até proporcional. Não é? Diretamente, não. Bom, mas é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, hoje, entre os partidos que estão apoiando o Sarto, né, a federação que tem mais tempo de TV é o PSDB e o Cidadania. Né? Isso é levado em consideração. Além disso, claro, a gente tem o apoio do senador Tasso Gereissati e do PSDB em nível nacional e em nível estadual. Em terceiro lugar, a gente vai ter, a Inês estava no começo comentando, a gente vai ter uma chapa completa de pré-candidatos a vereadores e vereadoras na cidade de Fortaleza. Quanto Hoje tempo a gente, na verdade, de TV, tem 70 nomes para escolher 44. Quanto tempo é de TV que vocês têm o PSDB? Com essa federação? Na federação a gente tem... Bom, aí tem que olhar para o bloco, porque tem um bloco e tem as inserções, né? Mas isso gira em torno de 25 segundos, né? Aliás, 1 minuto e 25. Ah, sim. Né? Tá, porque beleza. 25 segundos piscar nem os olhos. Pisca os olhos, senhor. Aí a gente está tendo, por mais que, assim, o prefeito Sarto está dizendo que... No dia, né? Que não deve, sim, que não deve ser, não sabe ainda, se não está afirmando que vai ser o candidato. Política, exatamente. Todo dizem isso, sai o da cenário convenção. Está ficando bem mais claro, né? Então a gente tem Sarto, que vai concorrer, que deve concorrer à reeleição. Pelo lado do PT, Evandro está colocado aí, no dia 21 deve ter a confirmação, mas tem uma quantidade de delegados que deve confirmá-lo como candidato do PT. Tem do lado mais à direita, Capitão Wagner, que está colocado numa situação bem difícil, apesar de aparecer ainda em primeiro lugar nas pesquisas, mas com poucos apoios. E André Fernandes, aí ungido pelo bolsonarismo. Como é que você está enxergando possíveis articulações de segundo turno, tendo esse cenário consolidado? Já deu uma pista, o PSDB indo mais à direita, enxerga com mais facilidade uma composição, se for com Wagner ou André Fernandes, ou se o caso, por exemplo, o Evandro não for para o segundo turno, seria um nome também aliás, o PT, no caso. Seria possível alguma aliança do Sarto com o PT? Olha, você sabe que a eleição, Camila, ela no segundo turno, né, justamente são 2 candidatos, e ela acontece muito mais no jogo de rejeição do que no jogo de escolha pelo meu candidato favorito. Então, o que vai acontecer no segundo turno, e eu espero, né, nós vamos trabalhar para isso, para que o Sarto vá ao segundo turno, e ainda ao segundo turno, quem ficar fora do segundo turno, obviamente vai ter que fazer uma escolha pelo candidato em que você rejeita menos. É assim que se dá. Foi assim com o Bolsonaro. Veja a eleição do Bolsonaro em 2018 e veja a eleição do Lula em 2022. Os votos, uma boa parte dos votos que o Lula teve, não foram votos no Lula e nem no PT. Foram um voto de rejeição ao Bolsonaro. O voto da Tebet foi um voto de rejeição ao Bolsonaro. O voto... Eu não diria isso, né? Ela está no governo no segundo turno? Ela está bem feliz. Não, mas foi um voto de rejeição. Voto... Os 7% que ela teve na eleição foi um voto de rejeição. A ida do Alckmin para comprovar vice do Lula foi uma tentativa justamente de diminuir essa rejeição. Veja que o Lula ganhou por menos de 2 milhões de votos.
E o Lula só ganhou, não foi por causa do Nordeste, não, porque aqui o Bolsonaro teve mais de 1 milhão de votos a mais do que em 2018. Ele, na verdade, ganhou em São Paulo, no Sudeste, com uns 7 milhões de votos que o Haddad não teve e que o Lula teve. Mas e aí? A vitória foi. Então, esse é o jogo. Então, o Sarto indo para o segundo turno, com certeza, de um lado ou de outro, a gente vai estar preparado para as pessoas votarem nele. E só um detalhe, só para completar, ele falou que Tebet foi rejeição, o Lula ganhou porque com o voto de rejeição a Bolsonaro. Menino, o Ciro não serviu para nada na eleição de 2018, né? Agora 22. O pobre do Ciro, não serviu para nada. Olha, porque tu nem se lembrou dele. Não, me lembrei, não falei do Ciro, porque o Ciro não foi para o governo. Quem foi para o governo e declarou apoio foi. Não, quem declarou apoio e foi para a campanha do Lula no segundo turno foi a Tebet. Né? O Ciro disse que acompanharia a decisão do partido e o PDT declarou apoio ao Lula. Mas veja, Inês, a gente tem que. Uma das nossas tarefas é a gente reduzir a polarização afetiva que se coloca na política brasileira. Porque ele impede que a gente possa voltar aos velhos tempos em que a gente podia discutir, debater e pensar. Mas tu já disse isso pro Ciro, Elcio? Tu já disse isso pro Ciro Gomes? O Ciro, que verdade, é hoje um dos maiores polarizadores afetivos dessa conjuntura política. Ao contrário, não tem polarização afetiva com o Ciro. Se tivesse... Mas ele induz. Não, se tivesse, o Ciro não estaria ou não tinha estado na posição que esteve na eleição de 2022. Ao contrário. O Ciro convida as pessoas para um debate racional. Não, convida não. Bora falar de Ciro, não, mulher. Bora falar de Ciro, não. A gente perde tempo. Fazer isso. Né? Não, a gente perde tempo de entrevistar o Elcio. A gente fazer um debate no Brasil hoje, dado o contexto em que qualquer coisa que você fala de um lado, do outro, já pulsa para o afeto e é impossível escutar o que está querendo ser dito. A mesma coisa vale para o outro lado. Então, assim, isso impede que você possa avançar, inclusive sobre o Brasil. O Brasil não está no momento fácil. Aliás, o mundo não está no momento fácil. E o Brasil também não, e o Ceará também não. Se a gente não conseguir superar essa polarização afetiva, sabe quem vai perder? A nossa geração. Mas quem vai perder mais ainda? As novas gerações que estão vindo aí. Porque não terão um país para que elas possam sonhar e ter esperança. Não, e é terrível. Eu vou pegar uma carona ainda na pergunta anterior da Camila. Você é cientista político, enfim, está dentro da política, e eu queria saber qual a leitura que você faz. Várias vezes a gente faz rodadas de atualização sobre essas projeções eleitorais, né? Mas como é que tu acha que a coisa vai se desenhar, Elcio? Tipo assim, Sarto tá com uma avaliação até positiva, tem melhorado a avaliação, tem estrutura partidária, tem estrutura de aliados. Como é que tu vê, assim, a performance eleitoral dos candidatos que estão aí? Quem deve ir para o segundo turno, na tua avaliação? Olha, eu acho que o candidato favorito aí para o segundo turno é o Sarto. Por várias razões. A primeira razão é de que a cidade... Ele? E com ele? Com o Sarto. Junto com ele. Não, estou falando assim, em primeiro lugar, estou falando do Sarto. Acho que ele tem tudo para ir para o segundo turno. A prefeitura tem feito uma boa gestão, de boa para ótima a gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas não foi nada pessoal, não. Não, comparado com o passado, comparado até com o passado recente da cidade, comparado com outras cidades, porque você sempre tem que fazer esse balanço com outras cidades e o momento em que elas estão. Então, a gestão da Prefeitura ela é de boa para ótima. A tendência é aumentar a avaliação do Sarto ao longo dos próximos meses, por quê? Porque as pessoas vão começando a pensar mais na política. Até agora, se você pegar qualquer pesquisa, 55% a 60% das pessoas ainda não estão interessadas na política. Vai começar agora. Tem um antropólogo muito famoso, meu amigo Moacir Palmeira, escreveu um livro chamado O Tempo da Política. O que é o tempo da política? É aquele momento em que, de fato, a política começa a fazer parte do nosso cotidiano, das nossas conversas, e a gente começa a vibrar intensamente com aquilo que vai acontecer nas eleições. Então, o tempo da política está chegando, as pessoas vão ficar mais ligadas. A gestão está melhorando, o desempenho da gestão melhora a cada pesquisa, o desempenho do Sarto vai melhorar em conjunto. Então, a tendência é ele ir para o segundo turno. E, no segundo turno, claro, se consolidar como o candidato que tem um projeto a ser apresentado para a cidade. Né? Agora, se você me perguntar quem é que vai do outro lado para o segundo turno, eu não sei. Vai ser um embate aí, eu acho,
entre o grupo do governo, né, e um grupo mais à direita que vai fazer de tudo para ir para o segundo turno. Como eles vão se comportar diante desse cenário, eu não sei, mas posso garantir que vendo e olhando, assistindo, não só o desempenho da gestão, e aí eu estou falando porque estou dentro dela, mas também as perspectivas relacionadas com o tempo da política se avigiando e as pessoas começaram a perceber que esse projeto está fazendo muitas entregas, está tendo muito impacto na vida das pessoas. Eu tive, semana passada, só para lhe dar um exemplo, eu tive na inauguração de um centro de educação infantil. É impressionante o impacto na vida das pessoas dos centros de educação infantil na cidade de Fortaleza. E serão entregues até o final do ano, serão mais de 50 centros em 4 anos. A gente vai falar da gestão de questões. Mas, Elcio, voltando aqui um pouquinho, quando a Éblia apresentou você, dizendo que você foi chefe da Casa Civil, do governo do Camilo, braço direito do Camilo, talvez até braço direito e esquerdo, muito amigo do Eudoro de Cabarra, era muito. Já tudo, mas agora tu vive fazendo crítica ao Camilo, né? Mete o pau. O crítico é porque a gente diz educado, mas tu mete o cacete no Camilo. O que foi que mudou tanto? O que foi que mudou tanto? Outra coisa, eu estava vendo a entrevista da FIEC em 2019, você dizendo que Eudoro e Camilo eram pessoas do diálogo, certo? Mas agora parece que você mudou essa visão. O que foi que o Camilo fez para você ter mudado tanto, ou foi você? Quem mudou, Elcio ou Camilo? Bom, nenhum dos dois, nem Elcio nem Camilo, mudaram. Nós estamos em posições diferentes na política. Veja, eu, até 2020, antes de ser candidato a vice-prefeito, eu era um técnico no governo. Eu era uma pessoa, como você viu no meu currículo aí, que cheguei à Casa Civil do governo do Ceará e à chefia de gabinete por conta de competências técnicas que eu fui adquirindo e habilidades ao longo da minha vida. É isso que me leva para a chefia de gabinete, para a Casa Civil. Foi isso que me levou a ser secretário de Juventude. Foi isso que me levou a ser o secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública. Foi isso que me levou a trabalhar no Banco Interamericano aqui na cidade de Fortaleza como técnico de monitoramento e avaliação. Então, o que me levou até lá foi a competência técnica, as habilidades de comunicação, as habilidades de resolução de conflitos que eu aprendi na universidade e aprendi na vida. Sim. Em 2020, no momento em que eu me filiei a um partido e sou candidato, eu adentro um outro campo, um outro universo, que é o universo da disputa eleitoral e da disputa política. Esse lugar faz com que eu tenha que tomar decisões na política. A decisão, Inês, que eu tomei em 2022, ela foi uma decisão política. Se você me perguntar o que estava por trás daquilo ali, o que estava por trás era o seguinte: eu era o vice-prefeito de Fortaleza, vice do Sarto, secretário-geral do PSB, o presidente era o Denis. Tem uma reunião numa terça-feira, me lembro de todas as datas, tenho tudo guardado. Terça-feira tem uma reunião para deliberar a posição do PSB nas eleições para o governo do Ceará. Nesse dia, na segunda-feira de manhã, eu ligo para o Eudoro, ligo para o Camilo, o Eudoro atende, o Camilo não atende, ligo para a Janaína e digo que preciso falar com eles, porque o partido tomaria uma decisão na terça-feira e eu precisava saber qual era a orientação, porque eu tinha respeito e tenho respeito pelo Eudoro. Veja bem, na terça-feira, qual era a decisão? A decisão dizia o seguinte: o PSB vai apoiar qualquer candidato do PDT para o governo do Ceará e vai apoiar qualquer candidato para o Senado do PT. Essa era a decisão que o partido ia tomar. Eu avisei que o partido ia tomar essa decisão. Na terça-feira à noite, 6 horas da noite, tem uma reunião do diretório do PSB, eu sou o secretário-geral, foi colocada em votação essa proposta e foi aprovada pelo diretório. Mandei, na segunda-feira falei com eles, na terça falei com eles, não resolveram a questão, porque disseram que ia resolver lá com o Lula e com o Alckmin. Isso não foi resolvido. Tomaram a decisão na terça, mandei a decisão para eles. Depois, me veio um pedido que era para eu criar uma dissidência dentro do partido, contra a decisão do partido. Veja, na política,
Eu, assim, venho da universidade, eu aprendi a minha vida toda que o Brasil precisava fortalecer os partidos políticos. Sim. Decisão de partido político você respeita, se você é membro do partido. Você pode, no seu interior, discordar, você pode depois se manifestar, olha, eu tenho uma posição contrária, mas o meu partido tomou uma decisão e eu vou seguir a decisão do partido. É saudade do partido, Agora, né? mas eu não entendi direito, Que foi não, o que eu Elcio. fiz, olha, que foi o que eu fiz depois. Quando eu fiz aquela publicação dizendo qual era a minha posição na eleição, ficou claro. Eu tomei uma É que o decisão PSB foi com o PT depois. e Mas seguia... Não, foi não. O PSB apoiou ao PDT, o Roberto Cláudio. Não, era isso que eu não tinha Não teve entendido no mudança. direito. nacional é que estava Nacionalmente se coligou com o PT. Aqui ficou com o PDT. Eu só não entendi quando você falou, não, é porque pediram para eu abrir uma dissidência dentro do partido. Essa parte eu não entendi direito, não ficou tão clara para mim. Me pediram, essas pessoas que você acabou de citar, o Camilo me pediu para abrir uma dissidência dentro do PSB. para ficar Para ficar com o PT. com o PT. Com o candidato que seria do PT, Sim. que não sabia nem quem era ainda Sim. no dia. Certo. E eu falei, olha, não posso fazer isso. Ainda fui no Denis conversar com o Denis. E o Denis disse, olha, o Siqueira me ligou, Elcio, para mudar a decisão do partido. Siqueira é o Carlos Siqueira, presidente nacional eu do falei, PSB. Eu disse que não ia mudar. E o Siqueira respeitou a minha decisão como presidente do partido. Então, foi isso que aconteceu. E assim, eu não tenho... Veja, quando eu saí da minha posição como técnico e fui para a política, na política você tem que tomar decisão. A política é um lugar, como diriam os gregos, eu vou citar uma palavra aqui, agonístico. A política é um lugar agonístico, que você toma decisões, essas decisões precisam de muita coragem, e essas decisões, claro, Mas elas vão repercutir no ambiente. acho que um ponto do que a Inês colocou foi, antes você trabalhou todo esse tempo com o Camilo, com o Eudoro, elogiava, tinha também uma posição elogiosa ao próprio governo. Passou a não foi só uma questão de decisão política de que lado ia ficar, mas de ser um crítico mais forte, inclusive em relação ao legado do Camilo. Isso, né? Crítico na relado- política. Não, mas então, considera autoritário, considera uma pessoa que naquele momento anterior não era Não era. colocado dessa forma. Da minha boca você nunca ouviu, e não tem nenhuma manifestação minha chamando o Camilo de autoritário. Então não é. Tem críticas em relação à condução das políticas públicas que o Camilo vem fazendo, por exemplo, no Ministério da Educação, tem coisas que eu discordo, e no próprio governo do Ceará, já que ele elegeu o Elmano. Mas Por exemplo, a política de destruição- segurança dele antes, Vou quando me- você era... Vou chefe falar da sobre Casa segurança, Civil. ótimo Pronto. tema. A destruição da política de segurança pública no Ceará é uma coisa impressionante. Veja, Camila, quando eu estava no governo, uma das primeiras iniciativas, e aí eu posso dizer, porque segurança pública, eu passei 17 anos no Laboratório de Estudos da Violência. Veja, quando a gente começou o governo Camilo, primeira ação que eu disse que a gente deveria fazer, e foi feito, contratar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi contratado. Pagamos uma consultoria do Fórum para construir um plano. Foi construído o Ceará Pacífico. Cadê o Ceará Pacífico? Cadê o pacto, Camila? Pega, volta no jornal agora, dá uma olhada às reuniões que tinham no Palácio da Abolição com o governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia e Polícia Federal, Exército, universidades, sociedade civil organizada. Veja, acabaram com isso. Hoje, naquele momento ali, nós enfrentamos rebelião no sistema prisional, nós enfrentamos rebelião no sistema socioeducativo, enfrentamos motim, mas não perdíamos o rumo, porque tinha rumo a política de segurança. Tinha uma estratégia. Não significa Então, que ela é a melhor ou pior. do Camilo Agora, foi bom, agora desandou. qual é a estratégia hoje do governo? Qual a estratégia do Elmano? Quando eu estava no governo, recupere também todos os debates públicos que tinha sobre segurança. Quem era a pessoa do governo que estava fazendo o debate? Era eu. Porque Quer dizer que a quando cada- você saiu do governo, aí a de segurança desandou. Você não, desandou não- por dois motivos, Inês. Porque você disse que ficou um caos na segurança. Claro, né? está um caos. É. Está um caos. O jornal de hoje, o jornal O Povo de hoje, se você pegar, aliás, não sei se é o dia que a gente está gravando ou o dia que vai pro ar, mas o jornal de hoje tem aí índices alarmantes relacionados com o assassinato de mulheres no Ceará. Então, veja, o que eu estou... E assim, é bom que isso fique bem claro. Quando, em 2020, veja, a sequência, 2020, em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, aliás, janeiro, final de janeiro, fevereiro,
a gente tem um motim, o segundo motim aqui no Ceará. Né? Sou uma das pessoas que faz todo o processo dentro do governo para que a gente possa enfrentar o motim. Acabou o motim, eu fui negociar na Assembleia Legislativa, que o motim acabou numa quinta-feira, eu fiquei uma semana, de quinta a quinta-feira, negociando na Assembleia com os policiais para fechar o acordo do governo. Fechamos o acordo numa quinta-feira, saí de lá, 4h30 da tarde, com um acordo fechado e dizendo para eles, está vindo algo muito mais impactante do que esse motim aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Era a pandemia. Eu estava acompanhando o que estava acontecendo na pandemia. Saio de lá e vou para o governo, lá, entro na sala do governador, ele me pergunta se finalizou o motim, a negociação, diz que finalizou, fizemos o acordo, saímos, já tudo resolvido. Agora eu disse, governador, abra a tela do seu computador e olhe as notícias do mundo relacionadas com a pandemia. Isso é pior do que qualquer motim que a gente vai enfrentar. 2 fenômenos fizeram com que a gente perdesse o controle na segurança. Primeiro, com a minha saída do governo, perdemos um ponto de referência dentro do governo relacionado com um tema que estava na Casa Civil. Eu não sei quem passou a tocar essa agenda, mas o fato é que o governo perdeu a estratégia de segurança. Segundo, veio a pandemia. A pandemia deslocou todas as atenções para a saúde. E aí foi que fez com que o governo perdesse o caminho da segurança pública. Aí, 2022. O que acontece em 2022? O Elmano é eleito sem proposta nenhuma na segurança pública. É a primeira vez que um governador é eleito sem proposta alguma, sem estratégia nenhuma na área de segurança pública. Apenas foi eleito numa conjuntura que era as pessoas votando no Lula, votando no PT contra o Bolsonaro. Aqui foi a mesma coisa. Eu me lembro que ele falava de segurança, dizendo que era continuidade da política do Camilo e tal. Convenhamos, né? Você teve 4 anos de governo Bolsonaro em que a arma correu solta, a droga correu solta. Então, tem vários agravantes, né? Você teve esses deslocamentos, eu concordo com você, eu acho que teve uma descontinuidade aí, não houve continuidade, por exemplo, do Ceará Pacífico, eu realmente não estou vendo. Vamos combinar, 4 anos de governo Bolsonaro, né, com crime instalado, né, no Estado, a coisa piorou, foi muito mesmo. Vamos, daqui a pouco, continuar a falar de 2022, porque tem mais umas questõezinhas aí de 2022, que foi um momento muito crucial, mas a gente vai fazer um intervalinho rápido, já voltamos. Vamos a uma dica preciosíssima para quem é de Fortaleza. Se você quer abrir um negócio ou já empreende e não quer gastar um absurdo com o aluguel de uma sala, vai agora conhecer a Coworking Colabora. O espaço fica no centro da cidade, Galeria Pedro Jorge, que todo mundo conhece, e tem vários serviços compartilhados super interessantes, tipo o serviço de endereço fiscal. Quando você precisar cadastrar o endereço da sua empresa nos órgãos fiscais, em vez de você colocar o endereço da sua casa, seu endereço pessoal, você pode colocar o endereço da Coworking, que fica na Senador Pompeu, no centro, muito mais profissional, muito mais seguro, e lá você tem essa disponibilidade. E também dá para usar o local como espaço de trabalho, seja todos os dias, seja de vez em quando. Achei isso tão bacana. Vai depender da tua necessidade. E dá para ter uma estação de trabalho fixa, com acesso à internet rápida, um armário com chaves, e até água, cafezinho, tudo incluído. É muita praticidade, no meu tempo tinha isso não. E tem outros serviços, inclusive digitais, com várias opções de pacotes e preços bem acessíveis. Dá uma olhada no Instagram da Coworking Colabora ou vai lá no site da empresa colaboragbj.com, que você vai ficar por dentro de tudo, certeza que vai te ajudar demais com o seu negócio. Pronto, voltando. Agora, voltando para 2022, porque teve uma questão muito delicada naquele momento. Né? Assim, lembrando, as nossas Cunhas e Curumins lembram muito dessa época. Então, acabou sendo Roberto Cláudio candidato ao PDT, numa disputa que ficou aquela situação, o Camilo, pelo PT, falando, não, queremos apoiar uma candidatura do PDT, mas só se for a Isolda Sela. E a Isolda era governadora, ia se colocar para a reeleição. Né? E se ela saísse para a reeleição, ela teria o apoio do PT. Não saindo Isolda, sendo Roberto Cláudio, o PT não ia apoiar, ainda realmente não apoiou, lançou candidatura própria, Eumano ganhou. E você veio à época, assim, a público, com uma carta muito pesada em relação a Isolda Sela, com várias acusações, inclusive de uso político da máquina do Estado e tudo mais.
E... Não, isso não está na minha... Ó, a nota repercutiu mal, muita gente achou indelicada, agressiva. Que foi aquela história que você Não, mas disse. Você tem- cobrou. Você... Da máquina não, né? Não. Tá, não, teve a outra nota, pessoa a que falou nota cobrava que Isolda liderasse aquele processo, apoiasse o nome de Roberto Cláudio ou deixasse o partido. Aquilo foi visto com muita indelicadeza. Também não é bem assim a reprodução da Elcio, nota. como é que foi? O que é que foi dito ali? Porque, Eu só tipo, lembro tom- que foi- tome outros- Eu- era tipo assim, minha filha, ou você apoia aqui o Roberto Cláudio, ou é melhor você sair do partido. Será que a gente pode ler como a se ela nota? não fosse, como se ela não fosse a governadora, né? Mas assim, só porque houve esse momento e foi um momento meio assim, meio que depois tudo que aconteceu também teve muito isso em conta, né? Que o PDT podia ter lançado a Isolda, ela teria tido o apoio do PT e possivelmente ela teria ganhado a eleição. E o PT e o PDT continuariam juntos. Deixa eu te falar. Relacionado com aquele texto ou carta que eu direcionei a público para as pessoas compreenderem qual era a minha decisão. Eu vou divulgar novamente, Tá bom, vou até divulga. passar para vocês o conteúdo completo dela. Mas a primeira questão que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: eu convivi com a Isolda durante todo o governo. Ela era vice-governadora, chefe de gabinete e depois chefe da Casa Civil. A gente trabalhava juntos. Vários projetos a gente tocava juntos. Eu gosto muito da Isolda. Tenho maior admiração por ela. Imagina se não gostasse. Não, maior admiração. Agora, aquele momento ali, eu pedi, na verdade, coloquei, e respeitando como eu respeito a Isolda, e querendo que ela tivesse protagonismo. Porque, veja, o Camilo não deixava a Isolda falar. Ninguém sabia o que a Isolda queria. Ela se colocava à disposição. O marido Elcio. dela, eu sei. Ela se colocava Calma à aí. disposição. Ninguém deixou. Para ser candidata. Veja, o que eu pedi foi para que ela, como governadora, liderasse o processo e não continuasse se submetendo praticamente a ordens daqueles homens que estavam no entorno ali, querendo que ela fizesse o que eles queriam. Assim, eu sou uma pessoa que estou na minha vida pública e estou na política porque acredito muito de que nós somos iguais nesse ambiente. E de que a gente deve respeitar as pessoas e quando elas estão em posições de liderança, elas devem liderar o processo. Não deixar a Isolda liderar o processo de maneira nenhuma. Se você recuperar, é porque quando a gente hoje se distanciou, não lembra mais o que aconteceu. As declarações públicas que vinham à tona e tudo mais, eram sempre declarações de homens falando pela Isolda. E aí, o meu texto era para marcar o meu posicionamento, dizer que ela, como governadora do Estado, eu acreditava que ela deveria liderar esse processo e não ser liderada por esse processo, e ressaltava que ela era uma mulher livre para fazer qualquer opção na vida dela. Continuar no PDT, sair do PDT, até apoiar um candidato que fosse bolsonarista, qualquer coisa, porque as mulheres, se eu defender a liberdade delas de forma radical, eu vou defender que elas tomem qualquer atitude. Tudo o que aquela nota não foi interpretada foi como uma nota a favor do empoderamento de Isolda. Foi não. Pelo contrário. Olha aqui, Elcio diz ainda que a Isolda pode escolher outros caminhos para a sua sucessão. Tais como desfiliar-se do PDT, filiar-se ao PT, ao MDB, ao PP, ao PV, ao PCdoB, para lançar o outro candidato junto com outros partidos, rompendo em definitivo com o Ciro, o Cid e o Ivo. Também pode, mas é altamente improvável, aliar-se com os partidos de oposição bolsonaristas no Estado, disse o vice-prefeito, no caso, você. Você quer liberdade maior do que essa? De poder fazer qualquer escolha na sua vida? Qual é a liberdade? Mas é só, ela Ela assim, queria ser Deixa eu te candidata a fazer- governadora. Qual é a liberdade para você, Evelyn? Não é fazer o que você opta como uma melhor decisão mas para tu você? acha que precisava tu ter dito isso? Assim, pelo que eu estou entendendo, Então não precisava ter dito? é porque Por que naquele precisava e não precisava? Naquele contexto, né, em que ela havia, tudo bem, eu concordo com você que a Isolda não era de estar em público dizendo eu quero ser candidata, mas ela chegou a se colocar à disposição e a partir de determinado momento do processo, ela deixou claro o incômodo em relação ao nome dela ter sido preterido. Então, aquela nota naquele momento, e aí eu acho que a pergunta já está até feita, porque a gente queria saber se você voltaria atrás em relação àquilo. De maneira nenhuma. Em relação àquilo. Jamais eu vou voltar atrás em relação àquela decisão que foi tomada em relação à nota. Não, em relação A à nota, nota, especificamente. hã? É a nota A especificamente. nota, ela, quando for lida com o devido distanciamento do tempo, vai ressaltar
A liberdade que eu estou reconhecendo na Isolda como política para tomar qualquer decisão. Liberdade hoje, Evelyn, que mais à frente também, com o distanciamento do tempo, vai aparecer relacionado com a Luiziane, dentro do PT, que tem uma história dentro do PT, que filiada desde adolescente, quando eu conheci a Luiziane na universidade, ao PT, que tem militância. E aí pega um homem, aí isso não é, mas pega um homem, colocam dentro do PT, sem identidade nenhuma com o partido, para retirar a candidatura da Luiziane. Mas, então, como é que você vê? Então... Aí eu que te pergunto, e quem é que está tirando, mais uma vez, quem é que está tirando esse homem da cartola para botar dentro do PT? Camilo Santana. Aí você vem me dizer que eu, com a minha nota, defendendo o empoderamento da Isolda para tomar qualquer decisão, inclusive, quando você reconhece a liberdade, seja de uma mulher, seja de um homem, você dá a escolha para ela, seja qual for a escolha. A Isolda poderia até romper com o Camilo. É só porque tem uma questão aí que... Mas na época não foi interpretado assim, você pode estar dizendo assim, eu me lembro, por exemplo, um título dessa notícia, Elcio Batista cobra que a Isolda apoie Roberto Cláudio, cobra, ou sai do PDT. Não foi empoderamento, nem foi liberdade. No caso, não, você é jornalista querida. Veja bem, a forma, não fui eu que dei o título. Não, veja, não sou eu que dou o título. A nota, ela é passível de interpretações, como vocês estão fazendo aqui. E cabe a mim esclarecer qual foi o meu posicionamento. Mas não cabe a mim a impor a você a interpretação que você vai fazer. A liberdade do jornalismo pressupõe que essas interpretações, elas também são livres. A minha nota foi pública. Se eu não quisesse que tivesse interpretações sobre a nota, eu não teria publicado. Uma vez que ela foi publicada, ficaram livres para fazer as interpretações. Agora, fico muito feliz também de me dar espaço e liberdade para poder falar também. Esse é o valor da liberdade de expressão. Eu acho só fazer também um adendo, né? No caso, 2022, Isolda não foi candidata a governadora porque o PDT, liderado por Ciro, Roberto Cláudio, decidiu colocar Roberto Cláudio. O Camilo estava no PT. Ele queria que fosse Isolda. O diretório do PDT tomou uma decisão. O diretório. PT, neste momento, realmente está tirando o Luiziane. E aí é o Camilo Santana que está ali nessa liderança. Então, acho que cada momento político tem uma figura. Naquele momento político, Isolda foi retirada para dar espaço para o Roberto Cláudio. Então, são histórias que, assim, tem uma semelhança, mas as personagens estão de lados opostos. Deixa eu só te falar. Só fazer um... Sim. Na verdade, o Roberto foi escolhido pelo diretório do PDT. Sim. Mas a gente se lembra como foi o esquema. Não vamos naquele tempo. Foi um esquema. Eu não me lembro porque eu era do PSB. Então... Não, mas a gente se lembra como é que foi o negócio assim de último. Não, foi tipo forçado. Mas bora para passou. Bora para frente. Bora. Para frente, que atrai gente. Para frente, como diria agora Inês, o Giral. Aqui, como vamos falar de prefeitura de Fortaleza? Já tá bom, né? 22 já deu. Vem, 22 já deu. Vai lá. O que você quer saber? Vamos perguntar. Manda aí. Não, menina, essa guinada, agora voltando aqui para a prefeitura, para hoje, para os dias de hoje, né? Ainda política, mas para hoje. Essa guinada da prefeitura para a direita, eu acho. Menina, enche de bolsonarista essa prefeitura, enche de evangélico. A Câmara também ajudando, que é a Câmara toda do Sarto, né? A Câmara de Vereadores, me disse que quase toda noite lá na Câmara tem uma sessão solene, haja aleluia, haja, e é em nome de Jesus, e é um negócio assim tão à direita. Como é que tu vê isso? Acho que tu, pelo que eu lhe conheço também, né, há muito tempo, tem um perfil mais progressista, né? Ou tinha. Aí, como é que tu tá vendo isso? Isso é tudo visando ganhar a eleição de novo, reeleição? Porque a Ave Maria é entupida. Então, o Elpidio, o irmão do... Tem o Elpidio primo e o Elpidio irmão. O Elpidio irmão, que era o secretário de Cultura, deixou isso recentemente, Ave Maria, incorpora assim, o evangelismo dele para encher essa prefeitura da direita, criatura. E todo mundo comenta. Não, eu acho que você tem que entender o momento que a gente está passando, Inês, relacionado com o seguinte: a prefeitura ela tem um conjunto de ações na cidade que não são nem de direita nem de esquerda.
são ações que estão mudando a cidade para melhor em termos de qualidade de vida. Né? Se você for olhar hoje as políticas públicas que a gente está desenvolvendo na educação, na saúde, as políticas públicas que a gente está desenvolvendo em mobilidade urbana, que são reconhecidas internacionalmente, as políticas públicas que a gente está construindo, e aí eu posso falar, até bem pouco tempo estava no Instituto de Planejamento de Fortaleza, à frente dele, baseado em dados, em evidências, é isso que tem mudado a cidade. A posição política desses atores no campo político, né, ela ora pode estar apoiando a prefeitura, ora pode estar fazendo críticas à prefeitura, à nossa gestão. Mas o que eu posso te dizer hoje é que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela tem reconhecimento em pessoas que se colocam à esquerda do espectro político, de centro-esquerda, de centro-direita e de uma direita mais radical, digamos assim. Mas essa gestão, o que a gente tem buscado fazer é que ela, de fato, mude a vida das pessoas. Em nível nacional, né, você pode falar, talvez, de uma certa perspectiva de gestões mais à direita ou mais à esquerda. No nível local, as pessoas estão ali questionando a melhoria da qualidade de vida delas no seu bairro, na sua rua. Né? Te digo isso porque eu ando muito em Fortaleza, vou muito na casa das pessoas e visito muito a casa das pessoas. E a preocupação delas, para você ter uma ideia, por exemplo, em nível nacional, tem uma preocupação com o salário mínimo. Mas em nível local, a preocupação é assim: ô vice-prefeito, olha a minha rua como é que está. Eu precisava que tivesse aqui drenagem. Eu precisava que tivesse aqui a pavimentação. Ô vice-prefeito, minha filha precisa estudar numa escola de tempo integral, porque a escola é tempo parcial e eu não consigo trabalhar por causa disso. Ô vice-prefeito, olha como é que está essa praça. Temos que melhorar essa praça. A demanda é essa. E é essa demanda que está sendo enfrentada na cidade. E a gente, né, quando está na política, tem que compreender esses diferentes estágios da política. Quando eu estava no governo do Estado, na chefia de gabinete na Casa Civil, é incrível, incrível. A demanda é outra. Mas tem as preocupações são outras das pessoas. Sim. E a relação delas com o governo do Estado. Mas o governar, ele é assim, eu acho que é indissociável da questão ideológica. Você, pegando o exemplo da Luiziane, ela fez uma gestão mais à esquerda. O Roberto Cláudio, ele, ao priorizar grandes obras urbanas e tudo mais, ele, enfim, fez uma escolha, né? Então, que pode ser muitas vezes associada a um perfil mais liberal. No caso da prefeitura do Sarto, quando a gente fala dessa associação com figuras mais à direita, religiosas, no sentido evangélico, e até bolsonaristas mesmo, nós estamos vendo algumas ações na prática sendo tomadas também. Vou dar 2 exemplos. Teve um exemplo logo no começo da gestão Sarto, que foi aprovado, ele sancionou lá, era uma medida que foi proposta pela Câmara, de Semana pela Vida, era uma coisa para estabelecer campanhas contra o aborto. E é uma situação que a gente assim, não tem como dissociar da direita nesse sentido mais conservador moralista. Uma outra medida que está sendo aplicada muito mais pelo governo Sarto do que houve no governo do Roberto Cláudio é a outorga onerosa, que é uma taxa cobrada para edificações modificarem o uso do solo. E aí é por isso que está permitindo, por exemplo, construções de prédios gigantescos e tudo mais, favorecendo certa classe social, especificamente, na maioria dos casos. Você pode dizer que pode ser também para outras coisas, mas a maioria, eu estava vendo até o mapa da Selma, que tem um mapinha de onde tem as outorgas, é quase 90% concentrado. Meireles, Papicu, Beira-Mar, ali, é onde tem as outorgas, com mais frequência. Então, assim, você tem uma perspectiva ideológica, não adianta... Camila, estou adorando tua comparação e esses 2 casos, sabe por quê? A gestão do Sarto hoje, ela vai estar à frente do seu tempo. A gente está à frente dessa polarização que você está colocando. O Sarto é do PDT. Então, ideologicamente, você tem que olhar para o partido. O Sarto é de um partido historicamente progressista que a gente tem no Brasil, que é o PDT. Partido Democrático Trabalhista. Partido que teve lá atrás, à frente dele, como grande liderança... Companheiro Brizola. Então, se tivesse vivo, devia estar puxando os cabelos. Porque a Câmara de Vereadores para o partido, aprovou um título de cidadão para Bolsonaro, com a ajuda do Sarto. É para o partido que a gente tem que olhar. Veja, a Câmara
é um poder autônomo no município. E a gente sabe que ele Inês, ficou forçando. não, mas é um poder autônomo. O Congresso Nacional também aprovou título de cidadão, enfim, título de não sei de que lá para o Bolsonaro. Essa não é a questão. Isso que você falou, por exemplo, é maravilhoso. A outorga onerosa, Camila, é um preceito da esquerda, do urbanismo de esquerda no mundo, que é justamente você retirar recursos, uma mais-valia, tanto que o nome é chamado pela esquerda de mais-valia. Você tira essa mais-valia e para fazer investimento na cidade. Então você cria uma permissão, retira um valor a mais dessa permissão que você está dando para investir na periferia da cidade. E é isso que está acontecendo. Quais são os investimentos? Então, e aí eu vou fazer uma pergunta muito honesta mesmo, certo? A outorga onerosa. O que se diz, eu não sou especialista no assunto, é que você tem uma permissão, né, para o não obedecimento, para burlar a regra. Não é para burlar a regra, não. É uma lei que permite que você, portanto, é algo legal, não burla a regra, né? Não burla a regra. Ele te dá uma permissão legal para você comprar terreno, digamos, para cima, e essa mais-valia que você está vendendo aqui, o município vai investir nas áreas mais periféricas da cidade, aquelas áreas que precisam de maior infraestrutura. Beli, só para você ter uma ideia. Quanto a prefeitura apurou de outorga onerosa e para onde é que está indo esse dinheiro? Bom, até hoje, eu não sei o número exato, mas algo em torno de 170 milhões de reais, 150 milhões de reais, a gente já recebeu de outorga. Pode ser a outorga ainda tem para pagar, mas atualmente mais ou menos esse valor. Que é pouco, né? Em termos de volume de recurso público. Isso significa, só para você ter uma ideia, isso significa 15 ou um pouco mais por cento de todo o investimento do município de Fortaleza em um ano. É muito, não é pouco não. Mas 150 não é um ano todo. Não, né? se eu estou falando acumulado. Ao todo. Sim, então, essa outorga onerosa, onde é que ela é investida? Ela é investida justamente nas áreas mais vulneráveis da cidade de Fortaleza, nos bairros de menor IDH, principalmente em obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação, até esgotamento sanitário a prefeitura fez com empréstimo, porque a CAGES, infelizmente, não cuida de fazer os investimentos no tempo necessário, e a prefeitura fez algo em torno de 100 quilômetros de rede de esgotamento sanitário aqui na cidade de Fortaleza, nos últimos 7, 8 anos, gestão Sarto e gestão Roberto Cláudio. Agora, por exemplo, a gente está pegando um novo empréstimo de 750 milhões de reais para investir aonde? Investir na periferia da cidade. A gente está tirando, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que são as pessoas que dizem, em vários lugares da cidade, em que a gente faz drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário, utilizando entretravado, nos lugares mais pobres de Fortaleza. E as pessoas dizem assim, olha, vice-prefeito, prefeito, o senhor está tirando a gente da lama para o luxo. Literalmente, é uma situação em que as pessoas vivem. Eu fico muito feliz assim, por essas pessoas, porque o que eu vejo, assim, a minha mãe, meus pais moram na periferia, o negócio não está fácil, não. No Vicente Pinzon. Vicente Pinzon. O negócio está fácil, não. Ali no Vicente Pinzon mesmo, a gente está fazendo muitos investimentos. Ali vai ter o maior cuca da cidade de Fortaleza. A prefeitura está no último ano. São 120 milhões. A prefeitura está no último ano. Quando é que vai ser feito esse investimento? Não, já estão sendo feitos. Ali foi entregue o meu bairro empreendedor. A gente entregou ali um centro de educação infantil. Ali foram entregues 1.132 unidades da primeira fase do Alto da Paz. Ali está sendo feito uma escola de tempo integral. Está sendo feito o CUCA, o maior CUCA e de maior investimento na cidade de Fortaleza é lá no Vicente Pinzon. Então, assim, há um volume de investimento sendo feito na cidade como um todo. Agora, veja, Fortaleza é uma cidade desigual e Fortaleza tem que acelerar o seu processo de desenvolvimento, mas para isso ela precisa também ter capacidade de gerar riqueza. Eu ia comentar que no site da Selma tem lá a arrecadação da outorga onerosa e tem como se fosse um balanço também de destinação, só que a destinação que está sendo colocada, basicamente, muitas vezes é dinheiro para o Tesouro Municipal e para recursos, custeio da própria Selma e para o Tesouro Municipal. Eu não vi esses recursos indo para outras obras, não. Se for possível indicar que é necessário ter um pouquinho mais de transparência. Mas veja, quando vai para o Tesouro Municipal, é justamente porque vai diretamente pode fazer qualquer coisa. Para custeio da Selma, custeio da Selma...
Com certeza. Sabe também o que E para o Tesouro você pode utilizar para outras destinações. pessoal Mas, reclama. nesse caso, especificamente, está indo para Além essas obras. do pode ter dinheiro certeza. dessa outorgonorose, o pessoal também reclama é da taxa do lixo. Que cobraram a taxa do lixo, aí é só a gente vendo lixo. Ninguém sabe onde é que está essa coisa. Vai ser tão bom, vai ser isso, vamos fazer aquilo. Já tudo e os lixos no meio do mundo. Né? Inês, Não, aí tu diz assim, não tem lixo não. Não, mas Não. assim, todos os pré-candidatos agora, porque começou o Capitão Wagner, Evandro, a Luiziane falava também, a Larissa, todos falam que vão Acabar abolir a taxa do lixo. com a taxa do lixo. Acho que o André Fernandes também, que já andou mergulhando na Bom, enchente. tem uma palavra para classificar isso aí, demagogia. Né? Nenhum vai, se eleito, nenhum deles vai... O Evandro disse Acabar. aqui que Viu? ainda ia estudar. Nenhum vai. Aí depois Mas que o depois Capitão ele disse. Wagner disse que ia acabar, olha, ele disse o que ia Evandro, acabar. por exemplo, o Evandro, presidente da Assembleia, aprovou lá uma lei do governo do estado do Ceará para que nos consórcios municipais, por exemplo, no Cariri, seja cobrada a taxa do lixo. Então, assim, demagogia é uma coisa. Nenhum vai mudar isso e nenhum vai acabar com isso. Agora era Pode bom ter ter- certeza disso. O Evandro, como presidente da Assembleia, aprovou, no começo do governo Elmano, uma redução, por exemplo, dos subsídios aqui no estado do Ceará. 2 meses depois, o Elmano, pressionado, com a economia em bancarrota, os empresários dizendo que era quebra de contrato, que ia entrar com processos contra o governo do Ceará por quebra de contrato pela primeira vez na história, desde quando começamos aqui a dar incentivo e subsídio para as empresas, lá com o Tacho Ereissati, depois com o Ciro. Ele voltou atrás e mandou uma lei. O Ivo, lá em Sobral, aprovou a taxa do lixo. Provou. E disse aqui pra nós. Pois é. Então, veja, vamos acabar com demagogia. Isso é demagogia, isso não vai acontecer. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, a questão de resíduo sólido. A cidade limpa. Não vamos falar de resíduo, vamos falar de resíduo sólido, que é um conceito mais abrangente, É mais chique. que é o que a gente está buscando fazer aqui na cidade de Fortaleza. O prefeito mandou uma lei para a Câmara Municipal, foi aprovado, tem 19 ações. Nós temos que até em 10 anos, 2032, foi aprovado em 2022, até 2032, a gente precisa aumentar o nosso percentual de reciclagem na cidade, que hoje gira em torno de 5%, 6% para 50%. É uma meta ambiciosa que vai envolver muita gente. A gente tem aumentado a presença dos ecopontos na cidade. Foi criado o Reciclo, um programa de reciclagem para apoiar, inclusive, as associações de catadores, dando mais dignidade, com bicicleta elétrica, com fardamento e com pagamento na hora da entrega dos produtos a serem reciclados. O nosso aterro sanitário já é o mais moderno que a gente tem no Brasil, gerando, inclusive, gás para o nosso sistema industrial. A cidade de Fortaleza está desenhando ainda mais ações para intensificar a nossa capacidade de fazer um bom recolhimento do lixo na cidade de Fortaleza, né? E dos resíduos sólidos de um modo geral. Então, a gente tem projeto, tem visão de futuro e está trabalhando nessa direção. Isso envolve, claro, engajamento cada vez maior da população, isso envolve medidas de comunicação muito efetivas por parte da prefeitura, e nós estamos fazendo isso. E pode ter certeza, eu espero daqui a 10 anos vir aqui em outro contexto, talvez, não sei em que posição política, Olha, ou talvez pensando. até... Quem Ah, crente tô que vai ser pensando. governador? Né? E aí a gente pode abordar como é que está a cidade depois de passados 10 anos dessa minha entrevista aqui. Tomara eu e do que esteja falei. viva. Vai estar, a Inês vai estar. Você estará, Vai tá, Inês, que é vai isso? tá. Ainda Você é continua jovem. aqui. A própria Xuxa. Vai estar Xuxa. novinha, recalchutada. Ó, gente, Recalchutada. Não, olha sempre. aí. Tu Inês, viu, recalchutada. vai estar sempre, como sempre. Olha, ó, Diz.
A gente já chegou passando da hora já. Não, já foi, já sério. acabou. Foi uma hora, A gente tinha então. várias coisas pra Tu falar. acredita que foi 1 hora e tanto já passou? Então eu tenho que de hora. voltar de novo. Ixi, olha Não, isso. posso Ô, voltar? bicho E, ó, metido. deixa eu só agradecer, viu, Elcio? Ó, é assim, a gente quer agradecer que você veio e foi esse debate franco, bacana. Foi bacana. Sabe, a gente pôde perguntar tudo, você respondeu tudo e pronto. E a gente, de uma certa forma, acabou fazendo muitas perguntas para ti que deveriam ser direcionadas. Meu brinco caindo, olha isso. Deveriam ser direcionadas ao prefeito Sarto, mas está difícil ali, é difícil. A gente pediu já essa entrevista com ele umas 500 vezes e o negócio não está... Acho que ele não está com tanta coragem de vir Acho aqui, que ele não gosta das cunhas, não, Não bichinho. gosta, A gente não. é tão legal, né? Não, diga aí, Elcio. E aí? Me Diga diga aí, uma coisa. não, diga. Agora, deixa eu só não, vocês são legais demais, eu adoro então, vocês. A Camila, eu trabalhei com a Camila, você, conheço... Não vou dizer quanto 500 anos. tempo, não, porque... Tu é da idade Senão o do pessoal vai Renato. achar que a gente já... Tu não é da já idade se do conhece há Renato, muito- não? Hein? É, tu é da idade do Renato, mais ou menos. A Evelyn já conhece há muito tempo também. Mas olha só, vocês, essa semana, né? E esse período todo aí, 3 meses de BBB, vocês receberam um apoio de marketing e comunicação grande, né? Porque tem a Cunhã. A Cunhã lá. Também, Inclusive, teve tá ainda na a Cunhã. final. Eu A até Cunhã achei tá que ainda até tinha o sido final. estratégia de vocês. Olha, Olha, mas- Montamos ela uma Cunhã lá, Foi. Mas é isso. E aí a gente vai seguir, né, essa campanha. Com certeza você, estando à frente do PSDB, vai ter relevância nesse processo todo. E aí a gente vai continuar conversando. Não tem essa não, com certeza. Pois, gente, querem dar cheiros? Eu tenho cheiro. Ah, eu hoje. tenho um não. cheiro, eu tenho. Vou cheirar Sabe pra embaixo. quem? Pra Júlia Pinto Peixoto, amor. Ai, amo a Júlia, viu? Júlia, um beijo bem grande, eu prometi a ela sábado. Júlia, eu mando um beijo pra tu. Pronto, Júlia, beijo. Eu também tenho promessa de cheiro, então por isso que eu chamei aqui. Pra Geórgia, que me puxou ali na academia, puxando peso ali. Ai, ela vai dizer... Já encontrei Cunhazete na academia. Pense numa vergonha. Você pode assovar, não pode nem dar um abraço no Pois povo. não é? Assim, morta, né? Com cara É. de pessoa morta, assim. Não tá viva, não. Já Mas, Geórgia, é um encontrei. cheiro muito bacana conhecer você. Também pensei que vocês iam perguntar sobre a Xante. Ai, A Xante é a minha cadela, que A eu vim cadela? passeando com ela. Ah, é, tu vem pra sim. cá na olha, cachorra, ela ainda não né? tá no nível da Marion Não, minha filha ainda. não tá no nível da Você vai ter que Marion, fazer... Não, mas não era isso, Não, era que eu tá pensei no que vocês nível, Ela não estavam ganhou essa interessados. fama toda ainda, não. Foi Sabe, eleita. eu pensei que vocês queriam saber que raça era aquela, alguma coisa assim. Ele é Tem vira-lata raça? com o pé duro? E deixa eu deixar o cheiro pra Kátia Freitas também. Ah, Kátia Freitas, sim, nossa, cantora, cantora, compositora, compositora. maravilhosa, que eu descobri que é Cunhazete. Mas olha, Eu quase morri do coração A quando gente tem descobri isso. uns ouvintes chiquérrimos. Nossa Ave senhora, eu quase morri Maria, do coração. Pois cheiro, Kátia. Ó. Beijo. Obrigada mesmo. Obrigada, Elcio, Valeu obrigada. demais. Foi ótimo. Não cheira pra vocês. Obrigada, valeu. E, bom, chegamos ao final, agradecendo você que ficou até aqui. Lembrando que se você quiser contribuir com as Cunhãs, é facinho. Aqui na tela tem esse QR Code que você vai direto para a nossa campanha no Apoia-se, né? O apoia.se/ascunhas As Cunhãs Podcast. Ou então você também, na descrição do episódio, tem lá outras formas. Tem Pix, tem o Orelo. Você escolhe como ajudar a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Na produção do episódio estivemos eu, Inês Aparecida e Evelyn Rebouças. A gravação e a edição é da Pro Produções. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da Banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau. Valeu!